De uma função f de domínio de menos π a π, sabe-se que a sua derivada f' está igualmente definida no intervalo de menos π a π fechado e é dada pela expressão f' de x igual a x mais 2 cosseno de x. Utilizando métodos analíticos, resolve as duas alíneas seguintes. Bom, vou então começar pela 1.1.1 e aqui é pedido então um limite, o limite de f de x menos f de 0 sobre x, quando x tende para 0. Bom, nós, portanto, o tradicional para calcular limites, a primeira coisa a fazer é aplicar limites, não é? Aplicar limites, e se aplicarmos aqui limites, ficamos com f de 0 menos f de 0 sobre 0, ou seja, 0 sobre 0 uma indeterminação. Uma vez que não temos a expressão da função f, não é dada no enunciado, a única coisa que é dada é a derivada, não a função f, e como nós ainda não, portanto, não é do âmbito da nossa disciplina obter a expressão da função a partir da derivada, teremos de pensar em algo diferente para resolver este limite, uma vez que não temos então a expressão. Se olharmos com atenção para este limite, deveríamos ser, portanto, levados a pensar, e isto depende um pouco da inspiração e da prática, mas penso que também não está muito difícil de ver, somos levados a pensar na definição de derivada. Reparem, eu vou acrescentar aqui no denominador x menos 0, porque x menos 0 é igual a x, não é? Se eu acrescentar aqui x menos 0, se calhar fica ainda mais visível. Portanto, estamos aqui perante a definição de derivada no ponto de abscissa 0. Eu vou escrever ali em cima a definição de derivada num ponto genérico. Portanto, f' num ponto de abscissa x0 qualquer é dada por definição, limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. X menos x0. Esta é a definição de derivada num ponto, não é? Reparem que se nós olharmos aqui para a definição que eu escrevi a azul e para o limite que nos estão aqui a pedir, concluímos que o nosso x0, que eu tenho aqui na definição, é 0. E por isso, este limite não é mais do que a derivada no ponto de abscissa 0, ou seja, isto é igual a f' de 0, ok? Portanto, uma vez que não conseguimos trabalhar com limites, mas conseguimos identificar que isto é a derivada no ponto de abscissa 0, temos aqui a função derivada, vamos calcular f' de 0 e temos o limite resolvido, ok? Fica então 0 mais 2 cosseno de 0. Então 0 mais 2 cosseno de 0 dá 2 vezes cosseno de 0. E reparem, o cosseno de 0 dá 1. Se interceptarmos o ângulo 0 com a circunferência do círculo trigonométrico, ele vai tocar, portanto, o melhor é fazer aqui. Isto tudo se faz na calculadora, não é? Mas, portanto, se pudermos visualizar no círculo, melhor ainda. E, portanto, o cosseno de 0, eu vou então representar o ângulo 0. É aquele ângulo cujo lado de extremidade coincide com o lado de origem. Portanto, vai interceptar o círculo aqui neste ponto. Se projetarmos então este ponto no eixo dos cossenos, ele já está em cima do eixo dos cossenos e, portanto, o valor que está a interceptar o eixo dos cossenos é no 1. Por isso, o cosseno de 0 dá 1. E ficamos então com 2 vezes 1, que dá 2, ok? Ou seja, f' de 0 é igual a 2, e é igual, então, portanto, a este limite aqui, ok? Fica assim resolvido, vou passar agora para a 1.1.2, que diz o seguinte: estuda a função f quanto às concavidades do seu gráfico e determina as abscissas dos pontos de inflexão. Bom, estão aqui a pedir o estudo da segunda derivada, não é? Concavidades e pontos de inflexão. Segunda derivada, zeros da segunda derivada, tabela. Vamos então fazer a segunda derivada. Nós já temos a primeira. Fica então x mais 2 cosseno de x derivada. Reparem que esta já é a primeira derivada. Derivando novamente, ficamos com a segunda. Vou aplicar a forma da adição. Fica a derivada de x mais a derivada de 2 cosseno de x. A derivada de x dá 1. E aqui temos a derivada, em rigor, temos a derivada de um produto. Como um dos fatores é uma constante, poderíamos derivar só o segundo. Mas eu vou, no entanto, aplicar aqui a forma da multiplicação do produto para perceberem melhor então o que estou a dizer. Fica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Esta é então a derivada da multiplicação, que está também no formulário. 1 mais, e reparem que agora isto é uma constante, a derivada de uma constante dá 0, o que anula tudo isto que aqui está, não é? E ficamos então com a derivada aqui do cosseno. Ora, a derivada do cosseno, eu vou aqui relembrar, cosseno de u derivada é menos u derivada vezes seno de u. Então ficará menos x derivada
vezes seno de x. Ok? E agora está praticamente concluído, basta apenas fazer ali a derivada de x e depois simplificar. E temos a segunda derivada, portanto ficamos com 1. Agora, reparem, a derivada de x dá 1, fica menos 1, porque tem o menos atrás, mais 2 vezes menos 1 dá menos 2, ou seja, ficamos com 1 menos 2 seno de x, ok? Temos a segunda derivada, vamos aos zeros, zeros da segunda derivada, ou seja, f duas linhas de x igual a 0. E vamos obter então uma equação, né? 1 menos 2 seno de x igual a 0. Reparem que estamos numa equação com o seno e, se for possível, a primeira coisa que devemos tentar é isolar a função trigonométrica sozinha num dos membros. Neste caso é bastante fácil, não é? Basta passar o 1 para o outro membro, irá ficar menos 1 e depois o menos 2 passa a dividir. Iremos ficar então com seno de x igual a 1 meio. 1 sobre 2, não é? Fica menos 1 no segundo membro, depois o menos 2 passa a dividir, menos 1 a dividir por menos 2, na divisão menos por menos também dá positivo, não é? E agora vamos resolver esta equação trigonométrica, fazer a seguinte leitura. O seno deste ângulo é 1 meio, é 1 sobre 2. Qual é o ângulo cujo seno dá 1 sobre 2? Bom, e aqui teremos de conhecer esse ângulo. Esse ângulo é conhecido do círculo trigonométrico, ok? É daqueles valores que estão tabulados. Eu vou aqui fazer o círculo trigonométrico mais uma vez, até porque nestas questões em que temos um domínio, aqui é que é mesmo importante fazer o círculo. Ajuda bastante. Nem digo que é obrigatório, não é obrigatório, mas que ajuda e vocês vão ver que ajuda depois na questão aqui do domínio, no final, para sabermos quais são as nossas soluções. Em vez de andarmos lá a fazer os capas, a substituir por capa e a fazer as contas, aqui o círculo diz logo que estamos logo a ver que soluções é que são. Bom, temos então aqui o π sobre 6. O seno deste ângulo é 1 meio se este ângulo for o π sobre 6. E isso temos que saber, ok? Isso não há hipótese, temos que saber que o seno é 1 meio no π sobre 6. Ou então, aqui deste lado também, não é? Também temos que colocar estas soluções, que ângulo é este? Portanto, aqui é o π, esta amplitude é igual a esta, então este ângulo será o π menos π sobre 6. Ok? O π menos o π sobre 6. Bom, e é isso que vamos escrever. Eu vou aqui até escrever a expressão toda das soluções desta equação, mas depois iremos entrar no nosso contexto, no nosso domínio, e ficar só com as soluções que nos interessam, não é? Mas agora a leitura deve então ser esta. O seno deste ângulo é 1 meio quando este ângulo for igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou quando aquele ângulo for igual a 5π sobre 6, o 2kπ é então para dar voltas completas, não é? 5π sobre 6, que é o π menos π sobre 6, dá 5π sobre 6, mais 2kπ, ok? Mais 2kπ, eu estou aqui a colocar todas as soluções. Coloquei as soluções todas que caem aqui em cima do π sobre 6 e todas as que caem aqui dando infinitas voltas, ok? Dependendo aqui do k. Bom, agora entrando no nosso contexto, só me interessam as soluções entre menos π e π. Vamos então ver aqui no círculo, reparem, o menos π é este ângulo aqui, portanto no sentido negativo, não é? E nós vamos de menos π para π, andando no sentido positivo, começando em menos π, vamos andar até π. Então só me interessam as soluções aqui, nesta rotação, ok? É uma rotação completa, mas, portanto, não passa disto, ok? E nós, reparem, ao olhar aqui para o círculo, conseguimos logo ver quais são as soluções que existem neste intervalo. Nós começamos em menos π, vamos andando no sentido positivo e encontramos logo aqui a primeira solução positiva, que é o π sobre 6. É a solução que nos interessa, ok? Portanto, x igual a π sobre 6 é uma solução no nosso domínio, ou, e reparem que se continuamos a andar, encontramos aqui a outra, o 5π sobre 6. X igual a 5π sobre 6. São as duas primeiras soluções positivas que nos interessam. Se eu continuasse a andar à volta, encontrava mais soluções, é verdade, mas já saía do meu domínio e, portanto, não interessa, as outras soluções não nos interessam neste contexto, ok? Ficamos então com estas duas. Vamos fazer a tabela para fazer o estudo então da concavidade e pontos de inflexão. Vou até aproveitar aqui mais um bocado de espaço, porque depois posso precisar. Ora, então vamos à tabela. E a tabela tem então sempre a mesma estrutura. Vamos colocar aqui a linha para os valores de x.
depois colocamos a linha para a segunda derivada, colocamos a linha para a função e fica. Depois temos que ter cuidado aqui na tabela também com os valores limites da tabela, não é? Também a tabela deve estar de acordo com o nosso domínio. Portanto, a tabela começa aqui em menos π e termina em π. E pelo meio temos que colocar então os zeros da segunda derivada, que são então o por ordem, não é? Terão de estar por ordem o π sobre 6, vou colocar aqui, tem de estar escritos aqui por ordem, π sobre 6, e portanto nós aqui em cima estamos a visualizar o eixo do x, não é? Portanto a reta real, os números têm que estar por ordem aqui. E aqui o 5π sobre 6, 5π sobre 6, ok? Vamos então preencher. Primeira coisa a colocar é logo os zeros da derivada, da segunda derivada, porque sabemos que se anula ali. E agora vamos ver atrás e à frente dos zeros. Bom, então poderemos substituir por um ângulo entre menos π e π sobre 6. Bom, qual é que dará jeito? Reparem, eu estou aqui no menos π. Entre o menos π e o π sobre 6, pode ser aqui até o ângulo 0. Até o ângulo 0 está entre estes dois, ou poderia ser também o menos π sobre 2, mas o ângulo 0. Então, se substituir ali por x igual a 0, vai dar o seno de 0 dá 0. Reparem, o seno do ângulo 0 dá 0, aqui no eixo dos senos. Dá 0, menos 2 vezes 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1, dá positivo aqui, ok? Agora, à frente do π sobre 6, vou substituir à frente do π sobre 6 e atrás do 5π sobre 6, não é? Ou seja, um valor entre o π sobre 6 e o 5π sobre 6. Eu quero saber o sinal da segunda derivada. Vou substituir aqui por um valor aqui no meio. Reparem, entre o π sobre 6 e o 5π sobre 6, temos aqui o π sobre 2 que dá muito jeito de calcular, não é? E, portanto, substituo aqui por π sobre 2. Ora, o seno de π sobre 2 dá 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 1 menos 2 dá negativo, ok? Então aqui é negativo. E agora substituímos por um valor entre o 5π sobre 6 e o π. Bom, e poderemos substituir por um valor aqui. Até poderíamos substituir pelo próprio π, uma vez que está ali fechado. E vemos que dá, ora, seno de π dá 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. Dá 1. Dá positivo, ok? Bom, então agora concluímos relativamente às concavidades. Reparem, aqui a segunda derivada é positiva, tem a concavidade voltada para cima, aqui está voltada para baixo e aqui está voltada para cima. Isso quer dizer que temos ponto de inflexão, porque a segunda derivada aqui anulou-se e mudou de sinal, não é? Mudou de sinal a segunda derivada, quer dizer que mudou de concavidade, ou seja, ponto de inflexão. E ali outro ponto de inflexão, ok? E agora é só dar a resposta. Eu vou então dar a resposta aqui até a outra cor. Devemos então dizer o seguinte: F tem... Bom, eu vou colocar aqui o símbolo da concavidade voltada para cima, mas no teste, em prova, isto não se escreve assim, ok? Vocês escrevem mesmo F tem a concavidade voltada para cima. Eu vou escrever assim, ok? Em, portanto, de menos π a π sobre 6 e em 5π sobre 6, 5π sobre 6 até π. F tem a concavidade voltada para baixo, escreve-se tudo, não é? Em π sobre 6 e 5π sobre 6. Ok? Aqui fechado, fechado. E agora vamos responder às abscissas dos pontos de inflexão, ok? F tem 2 pontos de inflexão, vou também abreviar, porque senão não me cabe, ok? Tem 2 PIs, eu vou colocar PIs. Tem 2 PIs de abscissas. Cuidado, é importante escreverem abscissas, portanto não podem escrever, os pontos de inflexão são o π sobre 6 e o 5π sobre 6, estava errado, ok? F tem 2 pontos de inflexão de abscissas, π sobre 6 e 5π sobre 6, ok? Fica dada então a resposta, vou terminar com a última linha, que diz o seguinte, só aqui... O gráfico de F contém um único ponto onde a reta tangente é paralela ao eixo OX. Recorrendo à sua calculadora, determina um valor arredondado às centésimas para a abscissa desse ponto. Explico como procedeu. Bom, então a explicação que devíamos dar para isto era primeiro equacionar aqui o problema. Reparem, o gráfico de F contém um único ponto onde a reta tangente é paralela ao eixo OX.
Ou seja, tem um único ponto onde a reta tangente tem declive zero, porque se é paralela ao eixo do x, tem declive zero, não é? Mas a reta tangente, o declive da reta tangente é igual à derivada. Ou seja, no fundo o que nós queremos saber, equacionando o problema, é quando é que a nossa derivada é igual a zero. Porque, e poderiam até escrever isso na prova para justificar o raciocínio, escreveriam, eu não vou aqui escrever porque fica muito extenso, a derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente à função nesse ponto. Logo, se queremos saber quando é que a reta tangente é paralela ao eixo do x, poderemos igualar a derivada a zero. Okay? E vamos, como temos a função derivada, vamos então à calculadora resolver esta equação, calcular os zeros da derivada. Então, colocaríamos portanto, a expressão da derivada na máquina e vamos aqui ao nosso, colocamos a janela, portanto, na nossa janela podíamos colocar o x mínimo poderá ser menos, poderá não, aqui é mesmo menos π a π, ok? E o x máximo é π e o y mínimo é... Isso podem pôr de menos 10 a 10, por exemplo. Ok? Isso podem depois ajustar para ver melhor o gráfico. E irão obter então assim uma função com esta... Fazem assim um esboço do gráfico que estão a visualizar na calculadora. Ok? Aqui uma bola aberta. Aberta não, fechada. Ok? Fechada aqui em π. Porque está fechado ali, não é? E aqui em menos π, e o que nós pretendemos neste exercício é então o zero da derivada, ok? Porque nós queremos uma reta tangente à função que tem declive zero, que é paralela ao eixo x. Então o zero da derivada é este valor aqui, que pedimos à máquina para calcular, no intersect, ou no root, aliás, no calcular os zeros desta função, e vai dar aqui menos 1,03, ok? Menos 1,03. Certo? E fica assim respondido. É claro que faltaria depois aqui a tal justificação que eu falei no início, ok? Ficamos então por aqui. Até uma próxima.